bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma cabeceira de cama almofadada. Eu não sou tapeceiro, mas sempre gostei desse assunto tapeçaria, já fiz algumas coisas para mim e fui buscar alguns detalhes, algumas informações para elaborar e passar para vocês o passo a passo desse projeto. Inclusive fiz aqui um protótipo do que seria o processo da cabeceira almofadada. Então eu tenho aqui uma madeira. Nessa madeira foi colado um pedaço de espuma, uma espuma igual a esta, que é uma espuma de 5 centímetros de espessura e que é uma espuma macia, ela não é densa, rígida, justamente para que fique fácil de fazer o esticamento do tecido e dar esse arredondado, e mesmo a colocação dos botões para fazer o capitonê. Então neste vídeo eu vou ensinar como fazer a cabeceira simplesmente almofadada, sem os botões, sem o capitonê. E no outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer a colocação dos botões, criando esse efeito, né? Que é um efeito clássico da tapeçaria. Para executar esse projeto da cabeceira, você vai precisar dos seguintes materiais: um compensado de 15 milímetros, eu acho que está mais do que suficiente. Eu sugiro que você não utilize o MDF, porque o MDF oferece maior resistência à penetração do grampo na hora que você for grampear. Você vai precisar de uma espuma. Aqui no caso eu vou utilizar uma espuma de 5 centímetros. Ela é uma espuma macia, para que você possa apertá-la e abaixá-la e fazer as curvas necessárias na borda com o tecido. Você vai precisar de cola de contato própria para tapeçaria. Aqui no caso tem uma que é spray e tem uma em lata, em quartinho, né? Essa daqui você precisa de uma espátula ou um pincel, e essa aqui você simplesmente aplica o spray. Você vai precisar de um grampeador de tapeceiro, que aqui no caso é um grampeador manual, com o seu respectivo grampo, uma trena, um lápis, uma faca de tapeceiro, para se precisar remover algum grampo, você encaixa a faca e puxa com o dedo. E um alicate também é interessante. Um detalhe importante é um estilete. A espuma propriamente dita e o tecido com o qual você vai forrar a sua cabeceira. Tenho aqui o compensado no tamanho exato da cabeceira. A espuma já está refilada em 3 lados, só que eu tenho um excesso aqui. Então eu aproveito agora para ensinar vocês a cortar a espuma. Eu vou utilizar um estilete com uma lâmina nova, aonde eu vou usar o compensado como guia, vou encostar a lâmina e vou passando de leve para não movimentar a espuma, simplesmente deixar a lâmina ir cortando, mas sem forçar muito, mesmo que você tenha que fazer várias passadas. À medida que você estiver cortando, quanto mais em pé ficar a lâmina do estilete, pior vai ser para cortar, porque aí ela vai começar inclusive a cortar errado. Então abra o corte que você já fez e deite o máximo possível o estilete e aperte para baixo, fazendo como se você estivesse riscando a espuma. Aí o corte continua sendo feito de uma maneira boa. Se você cortar com ele em pé, você não vai ter um bom resultado. Uma outra sugestão para fazer o corte da espuma é utilizar uma lâmina de faca bem comprida, porque aí fica bem mais fácil de você fazer o corte. Logicamente isso aqui é um facão de cortar galho e tal. Inclusive eu vi o rapaz da loja onde eu comprei a espuma usando um facão desse. Mas você pode usar uma faca de cozinha comprida que seja bem afiada. Então você vai fazer justamente este movimento. Você vai pôr a faca bem deitada e vai puxar. Para pendurar esta cabeceira na parede, como ela é leve, ela não vai ter peso
2 parafusos tipo gancho são suficientes para essa ação. Então eu estou considerando aqui 2 parafusos de bucha 8 milímetros, e eu preciso fazer 2 furos. Vou utilizar uma broca chata de 1,5 polegadas, e ou seja, assim que eu fizer o furo, eu vou ter um furo de 1,5 polegadas, onde eu encaixo esse parafuso e desço a cabeceira. Eu estou fazendo um furo grande justamente para você ter um pouco de mobilidade na hora de encaixar e não ficar muito justo. Então você empurra na parede e desce a cabeceira. Agora eu vou iniciar a colagem da espuma na madeira. Aqui no caso a espuma é branca e a cola, eu vou usar uma cola spray, também é branca. Então, à medida que eu for aplicando a cola, vocês não vão enxergar direito. O jato da cola vai fazer esse efeito. Então você vai ter que olhar meio na contraluz para ver aonde você está passando a cola. Eu vou aplicar a cola em toda a borda, uma faixa de uns 15 centímetros. Depois eu vou fazer umas 3 faixas no meio. Então eu vou aplicar a cola primeiro na espuma, vou tirar a espuma daqui e vou fazer a mesma aplicação na mesma área que eu fiz na espuma, eu vou fazer na madeira. Espero secar, como é cola de contato. Após a cola estar seca nas 2 partes, é só unir. Agora que eu terminei de passar a cola tanto na espuma quanto na madeira e a cola já está seca, já está no ponto de ser colada. Essa ação requer um pouco de prática. Então vou ensinar para vocês aqui uma dica para que vocês não percam a espuma na hora de colar, porque se ela bater, encostar uma cola na outra, vai grudar e aí você vai só arrancar, só vai sair arrancando. Então eu posicionei aqui nas faixas menores de cola um sarrafo. A ideia é pegar a espuma, posicionar em cima dos sarrafos exatamente aonde ela precisa estar, porque ela está cortada no exato tamanho da madeira. Depois retira-se o primeiro sarrafo do meio e cola. Depois tira os outros 2 e cola. Então a espuma não vai fugir, ela simplesmente vai descer. Então eu estou dobrando a espuma de comprido, a cola está aqui por baixo e eu vou posicionar a espuma em cima da madeira. Então eu posicionei a espuma, ela está alinhada, vocês podem ver no detalhe, alinhada com a madeira, está alinhada dos 4 lados. E se vocês olharem por baixo da espuma, vocês vão ver que tem uma fresta, um afastamento, justamente para ela não colar na hora certa. Então agora eu vou remover a madeira do meio e vou deixar ela repousar. Agora eu vou tirar os outros 2 seguintes. Agora eu acabei de esticar o tecido na mesa e posicionei a bancada, a cabeceira, com a espuma voltada para baixo. Então eu vou iniciar o processo de esticamento do tecido. Eu vou deixar a cabeceira nessa posição justamente porque eu vou puxar o tecido e vou grampear por trás. Então eu preciso ter acesso na parte de trás.
Explicando o que eu estou fazendo. Eu estou iniciando a fixação do tecido na madeira. Peguei o sentido de comprido da cabeceira, vou prender um pedaço aqui no meio e depois eu vou lá do outro lado e vou esticar também e prender o mesmo pedaço. Então esse esticamento do tecido ele vai ser feito em cruz. Eu estico um tanto de um lado, vou para o outro lado e estico o correspondente do outro lado. Depois eu vou para o meio da cabeceira, no outro sentido, e faço a mesma coisa. E aí eu vou fechando os cantos, para depois fazer o arremate nos cantos. Então, ao invés de fazer só a força no tecido, ajuda com a mão e corrige a ondulação que você está fazendo. E só prende aqui com a mão para ela não retornar. Olha, aqui está por igual. E continua. Puxa, ajusta com a mão, leva para um lado, leva para outro. Ajuda com a mão, acerta e ele vai ficando uniforme. Tá aí, eu viro de novo para ir acompanhando o andamento do trabalho. Tá ficando bonito. Agora eu continuo e volto para as pontas no sentido longitudinal, onde eu comecei a fixar o tecido. E continuo fixando para as beiradas, para os cantos. Um detalhe que eu vou fazer, já vou fazer agora, que o tecido está solto, é com uma grosa tirar essa ponta de dentro aqui do tecido, da madeira, justamente para poder, quando eu esticar o tecido, não ficar uma ponta muito, a ponta da madeira não querer furar o tecido. Agora que eu arredondei as 4 pontas, eu continuo o processo no sentido maior. Agora eu terminei de esticar boa parte do tecido, só está faltando as pontas, fechar as pontas. Eu virei a peça com o lado de acabamento para cima para ver o efeito final, o efeito que está dando ao tecido e ver se eu preciso corrigir alguma coisa. E precisa. Nos dois lados menores, tanto nesse como nesse, eu estou vendo a curva meio marcada. Então eu vou corrigir isso, eu vou soltar os grampos e vou procurar deixar homogêneo a curva, sem essas marcações. Aqui nesse lado também eu tenho alguma coisa, aqui por exemplo está um pouco mais afundado, aqui. Então é soltar e grampear novamente. Uma sugestão para resolver o canto de uma maneira bem tranquila, que eu acabei aqui percebendo, é assim: estica o tecido no sentido da diagonal da ponta e deixa a mesma quantidade que sobra de um lado, sobra de outro. Então você estica, vendo aqui a curva se está correta, e grampeia. E agora você vem e faz a dobra de um lado, puxando o que precisa.
e vem com a dobra do outro lado. Eu vou passar para vocês algumas dicas na hora de esticar o tecido. Como eu estou esticando e gerando uma curva aqui, quanto mais você esticar e dobrar e apertar essa curva, mais pressionado o tecido vai ficar. E aí ele vai ficar marcado. Então minha sugestão é que você dê uma pré-esticada no tecido, justamente para você sentir essa curva como vai ficar e perceber se ficaram marcas ou não. Porque se você esticar bem o tecido, ele marca, ele faz vincos e aí fica feio. Então a sugestão é que você coloque grampos espaçados, fazendo uma dobradura da espuma assim, de uma maneira mais homogênea, não tão pontual. E a partir daqui você pode corrigir ou não algum vinco que tenha ficado. É importante que você passe a mão assim para as pontas, justamente para acertar a curva e tirar essas dobraduras que possam ocorrer. Se você identifica uma dobradura, solta o grampo, aí afrouxa o tecido ou puxa, vai ajustando. Aí quando você percebeu que isso aqui tá legal, tá homogêneo, não tem nada forçando, aí sim você vem com o grampeamento definitivo, porque aí não vai ter problema nenhum. Agora que a cabeceira está pronta, o almofadado já está pronto, as curvas, está tudo ok. Eu vou explicar para vocês como pendurá-la na parede. Ainda falta arrematar a parte de trás para ficar com um bom acabamento, mas eu já vou adiantar esse processo. Então eu estou com esse pedaço de viga aqui, estou considerando esta altura como se fosse o término da cama, onde vai encostar na cabeceira. Aqui eu tenho 12 centímetros. Então, daqui para baixo é a medida da cama, que eu vou considerar 55 centímetros acabado. Ou seja, do chão até aqui eu tenho 55 centímetros. Daí eu tenho na parte de trás a furação para pendurar na parede. Então, considerando aqui os 12 centímetros que eu estou avançando em cima da cama, ou seja, desta linha para baixo eu tenho 55 e desta linha para cima até a altura do parafuso, onde eu tenho a furação, eu tenho 60 centímetros. Então isso dá 6 e 6, 12, 1,15 m. Então a furação que eu vou fazer na parede, ela vai ter que estar 1,15 m do chão. E para marcar essa distância entre os dois furos, transferir essa medida para a parede, eu vou usar uma régua. Bom, aí eu estou pegando o eixo do furo e marcando na régua os dois furos. Aqui. Então agora qual é o processo? Eu pego esta régua, coloco na parede a 1,15 m de altura e nivelo a régua com o nível. Posiciono a régua no sentido horizontal, onde vai ser a posição exata da cama.
nivelo a régua e faço a marcação. Se você quiser dar acabamento, a minha sugestão é que você estique um tecido, pode ser igual, pode ser outro tecido, aí não importa. Faça uma dobradura nesse tecido, chegando bem na borda, e vá grampeando desse jeito. Aí ela fica acabada. Só não pode esquecer de abrir o buraco aqui da onde vai ser pendurado. Precisa cortar com uma tesoura. E aí faz também aqui na lateral. Isso aqui não vai aparecer, é uma questão só de acabamento. E nossa cabeceira está pronta, uma cabeceira almofadada para sua cama box. Assista também ao nosso vídeo cabeceira de cama almofadada com capitonê, que é exatamente esta cabeceira com os botões no meio da tapeçaria. Um grande abraço, até o próximo vídeo.